Um dia positivo para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. O mercado está de volta, portanto, a buscar aquele patamar dos $9 por bushel. Hoje, o primeiro vencimento, contrato agosto, fechou a $8,93 por bushel e o novembro já trabalha acima dos 8,90. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para saber dele o que mudou, principalmente no humor do mercado nesses últimos dias. Afinal de contas, no início da semana a gente tinha uma indicação de mercado ainda pressionado, né, Vlamir? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. E daí, essas últimas sessões aí, não sei se dá para dizer tendência diferente, mas enfim, uma motivação a mais para os investidores lá em Chicago. Qual a sua análise, qual a sua avaliação do que está acontecendo e é tendência ou não é, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, vamos dizer assim que é uma quebra de tendência baixista, né, que nós tínhamos aí no começo de semana, desde o relatório do uso da sexta-feira passada. Então, nós viemos numa pressão de baixa até a última segunda-feira, uma terça-feira mais calma, e agora o mercado já ontem consolidando, hoje também, uma linha positiva. Então, o mercado está voltando a buscar os $9, que nesse momento ele é uma resistência, porque existe fundamento para isso, então agora ele tem fôlego para crescer mais, Alex. É como ele desceu por elevador aí desde a semana passada, para voltar acima dos $9 que trabalhava na última semana, agora ele está caminhando e subindo pelas escadas. Então, mas tem fator para isso? Tem justificativa? Tem fatores, né? Fator de exportação americana, a compra chinesa acima das expectativas, a economia mundial melhor, a economia chinesa crescendo aí quase 3% aí nesse segundo trimestre do ano. Então, o mercado animado com isso, né? A China voltando a evoluir, a China crescendo a economia, a China importando, né? E ela é o maior importador mundial. Então, os fatores existem, fatores fundamentais importantes que dão lastro para o mercado ter mais fôlego para subir. Vamos entender essa demanda chinesa, Vlamir. O que aconteceu de diferente? Enfim, quais são os novos números e o que está deixando o mercado mais animado, então? Olha, primeiro os dados do próprio USDA das exportações semanais, né? Então, o acumulado já está com 46,3 milhões de toneladas dos negócios. Então, isso já era 103%, né? Um pouco mais aí do que a projeção do USDA, que é um pouco menos desses 45 milhões de toneladas para exportar esse ano, comercial deles. E como não vem ocorrendo cancelamentos, o mercado acredita que novos negócios da safra velha vão ocorrer e os americanos vão vender mais do que o USDA projetou no relatório de oferta e demanda desse mês. Então, já se trabalha com a ideia que talvez a exportação fure pelo menos 1 milhão de toneladas a mais do que era projetado, e isso acaba refletindo em estoques menores, né? Então, o que você exportar mais e é estoque menor americano, e é sinal de que alguém está consumindo mais, né? E principalmente a China, porque ela está agressivamente atuando aí no mercado americano, e outros compradores também têm atuado levando a safra velha, né? Então, nessa semana, a China foi a maior compradora da safra nova e a Indonésia aí aparecendo forte, aí outros países asiáticos também mostrando que a economia da Ásia, como foi a primeira a entrar na pandemia, é a primeira que está saindo e ativando o movimento econômico e voltando a puxar a demanda das principais commodities, né, Alex? Isso é positivo e o mercado viu isso como um fator bom, né? Ô Vlamir, mas apesar das vendas estarem superiores aí ao que se projetava, os embarques não estão atrasados, e o que prevalece nessa conta aí para a finalização do estoque? Os embarques estão em 38 milhões, se eu não me engano. Isso, exato. O embarque está abaixo de 40 ainda, mas ainda tem muitas semanas pela frente para embarcar. E o que a gente tem visto é que nas semanas, os embarques não tem aparecido cancelamentos. Então, esse é o ponto importante, né? Tem muito embarque programado para julho, para agosto, e parte dos embarques dessa soja negociada ele vai acabar entrando em setembro, embarcando também, porque ainda continua sendo safra velha, né? A safra nova vai começar a embarcar só no final de outubro, principalmente novembro em diante. E tudo que os americanos embarcarem até lá vai ser safra velha. Então, é possível que não se cancele e os embarques venham confirmar esses volumes aí acima das projeções do USDA, né? Uhum. E aquele acompanhamento da safra que estava acontecendo, Vlamir, sem problemas climáticos nos Estados Unidos,
já se projeta uma oferta maior. Você trabalha com que número para a oferta da próxima safra lá nos Estados Unidos? Olha, Alex, com relação a essa semana que usa reduzir um pouco a qualidade das lavouras, até a semana passada nós trabalhamos com a ideia de 112,5 milhões de toneladas, que é o dado do USDA, né, que o USDA acabou divulgando também na sexta-feira, mas era a nossa projeção já há 2 semanas. E agora nós avaliamos para baixo. A nossa projeção na condição atual da safra é 111,6 milhões de toneladas. É um pouco menos. Então, se as lavouras perderem um pouco mais de qualidade nas próximas semanas, ele pode não confirmar aí essa safra de 112 milhões e meio que você projetou, né, Alex? A não ser que tenham regiões que tenham lavouras muito boas aí para compensar, né? Que tenham lavouras, que cresça o número de lavouras excelentes, vamos dizer assim. Então, teria que ter uma compensação em áreas muito boas para equilibrar aí esse número do USDA em 112,5, porque a área efetiva do USDA agora em diante pouco vai mudar, né? É 33,9 milhões de hectares, então a área não tem muito como ser alterada no relatório de agosto. Ainda alguma coisa pode vir de diferente, mas não muito, não. Então, o que importa é a área e a qualidade da lavoura para refletir a safra, né? Então, na sua conta, tem aí uma safra que é, pelo menos até o momento, menor do que se projeta. Tem aí um estoque de passagem que pode também ser menor do que se projeta em função de vendas acima aí das expectativas, ou pelo menos da projeção inicial, né? 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de toneladas aí acima. E tem um esmagamento interno que essa semana veio menor, mas assim, dentro da expectativa do mercado e sem recuo muito significativo, né, Vlamir? Na realidade ele acabou surpreendendo positivo. Eu considerei ele positivo porque ele mesmo vindo menor do que maio, ele foi melhor do que o ano passado, né? Então, comparando com o ano passado, né? Então para mim, ele veio positivo, né? Ele cresceu um pouco, né? Então, umas 200, 300 mil toneladas a mais. Então, é sinalizando que se está esmagando mais, é uma necessidade maior aí do farelo e do óleo nos Estados Unidos. O mercado já se preparando para a saída da pandemia com a volta da demanda um pouco maior do segmento todo, de alimentação e tudo, né? Então, de maneira geral, a gente tem um certo equilíbrio aí entre oferta e demanda. Sim, eu considero o mercado ajustado, porque se você olhar a oferta e demanda mesmo do USDA conservador, a safra é menor que a demanda desse ano, a safra de 2020-2021 também é menor que a demanda, e nós estamos numa linha de queda de estoques. Então, isso é um fundamento importantíssimo para manter cotações em crescimento e valorizar, porque as cotações atuais abaixo de $9 e a soja é muito barata nessa margem. Nesse nível não dá lucro para o produtor americano e não estimula muito, vamos dizer assim, ele pensar na nova safra 2021-2022 para evoluir. Então, o mercado vai ter que corrigir para cima para tentar, por exemplo, em 2022, buscar um equilíbrio de produção igual à demanda, né? Porque o Brasil tem crescido, mas não consegue atender esse avanço de demanda que está aparecendo. Essa melhora de demanda que você sugeriu aí que está acontecendo, ela se reflete nos números, né? Essa semana mesmo a gente viu uma venda maior aí de soja para a China, né? Dos Estados Unidos para a China, né? Exatamente. Quanto, a China comprando, quanto que foi, Vlamir? Mais de 1.300.000 toneladas, né? Então, em 2 compras, né? E com relação a China vem comprando toda semana, então ela está na 3ª semana que é a maior compradora de soja americana. E isso ela mesmo apanhando do Trump, né? Então, e não só soja, né? Milho também tá indo bem, né? E o milho também surpreendeu, que acaba sendo um fator positivo para as commodities em geral, Alex, porque entre a semana passada e a semana, a China comprou praticamente 3.200.000 toneladas de milho nos Estados Unidos. E isso tira um pouco aquele acirramento entre China e Estados Unidos, que isso poderia ser um fator aí de retração de demanda chinesa, né? Vai quebrando essa perspectiva, né, Vlamir? Isso quebra essa expectativa do mercado em si, né? Porque os chineses acabam
Os chineses, nesse ponto, eles estão sendo muito estratégicos, né? Porque os chineses estão deixando a política com os políticos, nessa briga entre o Trump e a China, e entre os negócios, os negociantes e comerciantes e o pessoal das empresas chinesas estão atuando e comprando onde que eles acham que deve comprar e aproveitando que está barato a soja, está barato o milho. Eles compraram todo esse volume de milho porque o milho está muito barato no mercado americano. Aí a Chicago está barata, está baixa, né, a cotação, e tem que aproveitar. Só para completar o milho, o USDA projetou a importação de milho da China em 7 milhões de toneladas para o ano. E ela normalmente não comprava milho americano. E ela compra em outros locais, compra na Ucrânia, compra no leste, no restante do leste europeu, na Ásia, até compras brasileiras tem feito, mas o principal ponto é que você vai importar 7 milhões só em 2 semanas, comprou 3 milhões e 200 mil toneladas nos Estados Unidos. Que Então, não é um fornecedor, né, não é um tradicional fornecedor. tradicional, exatamente. Então, mesmo que tenha um acordo que eles se comprometeram naquele primeiro acordo que começariam a comprar milho americano, mas eles têm os tradicionais fornecedores. Por exemplo, eles bancam a safra da Ucrânia de milho e a Ucrânia ela exporta 33 milhões de toneladas e uma boa fatia desse bolo vai para a China porque os chineses são o que bancam o produtor ucraniano. Então, é sinal de que eles vão importar mais. Se vão importar mais é porque o setor do suíno chinês ele está voltando ao ritmo normal. A demanda de carnes da China depois da pandemia ela vai se concentrar cada vez mais em proteínas, vamos dizer assim, de controle, né, de controle sanitário mais rígido. E isso acaba beneficiando o setor do frango, suíno, ovo. E precisa muita ração. Por isso que compraram muito milho americano e tem comprado soja, onde aparece, elevando alguns volumes, né? Então, só no Brasil já tem umas 55 milhões de toneladas embarcadas esse ano para a China, até agora, e ainda deve embarcar mais umas 10 a 15 milhões, aí, pelo menos, nas próximas semanas, que já estão comprados pelos chineses. E eles, para atender esses 96 a 100 milhões que eles precisam, eles devem comprar ainda muita soja americana aí até nos próximos meses aí para atender a demanda até a entrada da safra brasileira lá em fevereiro do ano que vem, em março. E isso é um fator de aumento de preço ou meio que já está precificado isso, Vlamir? Não, esse é um fator fundamental para dar sustentabilidade para o mercado tentar ir aos 9, 9,20, talvez até trabalhar aí alguma coisa aí nas próximas semanas acima de 9,20, 9,30. Ele tem um ambiente para isso em função desses fundamentos. Ele tem fôlego para isso, sim. Mas para isso a demanda chinesa precisa continuar. Sim, sim. O principal fator aí para conseguir dar esse apoio lá em Chicago é essas compras constantes chinesas e não ter novos problemas aí, que o principal problema que é o obstáculo que nós tivemos aí nos últimos 4 meses é o coronavírus, né? Cada vez que tem aumento de foco, problemas, atraso, notícias negativas, ele impacta e limita a evolução das commodities em geral, não só da soja. Como agora nós estamos chegando na segunda quinzena de julho e tem aparecido notícias melhores com relação até à possibilidade da vacina, é vacina americana, é vacina inglesa, é vacina chinesa. Então, o ambiente econômico está começando a melhorar. Então, isso é um fator aí que acaba tirando o fator que era negativo e pode se tornar até um fator positivo, aí, porque ele ativa a economia mundial, né? E essa busca pelos 9,20 já deve acontecer já nas próximas semanas, então? Eu acredito que o ambiente estaria, se não tiver nenhum, ninguém sabe, uma semana que vem pode dar um novo boom de coronavírus em algum lugar aí. E muda tudo, né? Atrapalha essa tendência. Mas a tendência é de furar os 9 dólares aí nos próximos dias e caminhar aí, buscar esses 9,10, 9,20 aí para as posições aí mais do final do ano, sim. Eu acredito que já na próxima semana. Legal. Bom, Vlamir, e o Brasil, hein? Brasil já com mais de 90% da safra negociada, Alex, agora é a conta-gotas. Então, hoje teve negócios pequenos aí no Porto Paranaguá, 117,5, soja de agosto agora. Soja de 119,5 no Porto do Rio Grande, mas os volumes de negócio são muito pequenos. O comprador interno acaba pagando melhor do que a exportação, então aqueles que negociam nos portos aí nesse momento, como ocorreu aqui no Paraná, quem está perto do porto, né? Foi vendedor do sul do estado, perto do porto, que tem frete barato,
porque agora nós começamos a ter mais movimento de exportação de milho, né? O milho começa a ganhar os portos, os volumes de milho crescem, e em função da chegada da safrinha, há uma pressão sobre o frete e acaba atrapalhando um pouquinho as negociações novas aí de soja nos portos. E como não tem muito, a tendência é ficar mais para o mercado doméstico, né? Porque Aham. Mas daí o interior está pagando mais, Vlamir? normalmente os negócios têm fluindo, ele está pagando mais, né? Porque se pegar, por exemplo, ali na região noroeste do Rio Grande do Sul, já tem negócio a 117 no FOB, e para dar a nível de porto teria que estar uns 120,50, 121 no Porto de Rio Grande para compensar esse fechamento de 117 no FOB. Então, R$ 1,5 acima do que está no o porto. mercado doméstico já está pagando mais de R$ 1 acima do que o Porto tem condição de pagar Para manter essa soja que... que está a mais de 200, 300 quilômetros do Porto. Né? Então, Aham. e dificulta as novas negociações. E os portos agora começam a ser tomados aí pelo milho. Né? Então, agora é o milho e é assim mesmo. E os embarques que vão surgir da soja são negócios antigos, né? A maioria. E tem disputa no interior, Vlamir? Está começando a ter disputa, tem mais pressão de comprador interno do que o exportador. É, né? Assim. E safra nova, Vlamir? Safra nova, como está bem negociada, Alex, já perto de 40% a nível nacional, 45%, quase 50% da safra do Mato Grosso, que é o principal produtor, nós já não estamos vendo muita pressão de venda. O produtor já vendeu o que precisava de curto prazo, já fez as trocas com insumos e agora está numa compasso de espera, né? Quer ver o que vai acontecer, quer ver as previsões de clima, se vai poder plantar cedo ou não. Então, nós estamos numa fase de calmaria, 107 a 109 dos portos, que está sendo indicado agora, as posições de abril até junho de 2021, mas não tem atraído vendedores. A gente não viu quase negócios dessa semana, nem hoje também ninguém comentou em negócios. Que seria um preço que daria jogo aí? Olha, o que a gente vê é que o vendedor começa a pensar, falar assim, ó, quando passar de 110, se me chama. Então, Né? essa é o alvo, vamos dizer assim, acima de 110. Então, que é nos portos aí para a soja de maio do ano que vem. Então, se o mercado der 110, provavelmente vai aparecer alguma oferta e algum negócio. E não tem pressa, né, Vlamir? Agora está numa posição de conforto, né? Já vendeu uma parte. O mercado da soja em Chicago, a tendência é a evolução. A soja está muito barata, os fundamentos são positivos. E mesmo que nós tenhamos aí uma retração do dólar frente ao real aí na sequência dos próximos meses, eu acredito que nós vamos ter alguma compensação em Chicago ou no prêmio, né? Então, não há uma necessidade, uma correria do produtor sair apavorado, não. Ele tem que começar a planejar para fazer uma boa safra e começar a olhar também as tendências do restante da economia, né? Que vai trazer apoio aí para o agro, né? O nosso setor é o que está puxando a economia brasileira e é o primeiro que sai na frente aí. Já na pandemia nós estamos voando, né? Saindo da pandemia, o setor está voando e é o que precisa agitar. Então o produtor está aguardando para ver que rumo vai tomar, mas não precisa correr não, porque já está bem negociado. Legal. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir. É isso aí, Alex. Bom final de semana para você e para toda a equipe no Notícias. Valeu, um abraço, Vlamir, até a próxima. Abraço, até mais. Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, analisando o mercado, portanto, Vlamir mais animado em relação aos preços. Um mercado que teve aí uma reação nas últimas sessões e está se mantendo aí com essa reação em função de dois fatores, segundo o Vlamir. Uma melhora, né, um otimismo maior aí no cenário internacional, principalmente na questão econômica, economia mundial menos impactada, digamos assim, e também a questão aí da demanda chinesa. China crescendo, PIB positivo de 3% aí, pelo menos nesse trimestre. Isso significa que o crescimento pode ser bastante consolidado até o final do ano e isso significa mais demanda, mais compra dos americanos, que nesse momento são os grandes detentores aí de soja, os grandes fornecedores de soja
do momento. E a gente está vendo essa evolução acontecer nas últimas 3 semanas, principalmente, um aumento progressivo das compras chinesas lá nos Estados Unidos, e esse é um outro fator que também ajuda o mercado a se sustentar. Segundo o Vlamir, o mercado, com essa tendência de continuidade da demanda chinesa lá nos Estados Unidos e uma confirmação progressiva de alta das compras, pode significar um avanço das cotações em Chicago também. O Vlamir falou que o próximo alvo aí pode ser os $9, depois 9,10, quem sabe até 9,20 ou acima disso. Então, tem perspectiva de avanço dos preços para a soja lá em Chicago também, na análise do Vlamir Brandalize. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago, encerrando de forma positiva, como a gente adiantou aqui para vocês. Agosto, $8,93 por bushel, 7 pontos mais 25 de alta. Setembro, $8,88 por bushel, 7,5 de alta. Novembro, $8,91 por bushel, 8 pontos mais 25 de elevação, e o janeiro de 2021, $8,95 por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. Vamos lá para o milho. Milho para setembro, $3,30 por bushel, 4 pontos de alta. Para dezembro, 3,37, 3,5 de alta. Para março, $3,47 por bushel, 3,25 de elevação. Para maio, $3,54 por bushel, alta de 2,5 pontos. Esses são os números do milho. A gente tem também o trigo. Trigo caiu bem hoje, setembro, 15,5 pontos de baixa, $5,35 por bushel. Dezembro, 5,40. 13 pontos de queda. Para março, $5,46 por bushel, 11,5 de baixa. E o maio de 21, $5,48 por bushel, 10 pontos de queda. Números negativos, portanto, só para o trigo hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem novas notícias sendo atualizadas para você, tem cotações também, as cotações finalizadas do dia, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.